Eu sou Jamie, uma mãe solteira de 32 anos de Boston. Minha tarde com minha filha de 4 anos, Lily, virou de cabeça para baixo quando meu telefone tocou. Era minha irmã, Amélia. Suas palavras me cortaram como uma faca. Ser mãe solteira é uma vergonha para a família. Você nem foi convidada para o dia de ação de graças. Fiquei paralisada, sem conseguir acreditar no que tinha ouvido. Então chegou o e-mail dos meus pais dizendo que apoiavam Amélia completamente. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Então você também não estará lá, respondi, cancelando todos os pagamentos que havia feito. De onde você está assistindo? Curta e inscreva-se para ver como transformei essa traição familiar na melhor decisão da minha vida. Crescendo em nossa pequena cidade em Massachusetts, minha família era conhecida por seus valores conservadores tradicionais. Meus pais, Martha e Richard Thompson, construíram sua reputação apresentando a imagem de família perfeita. Desde cedo, eles nos incutiram a expectativa de que sucesso significava um casamento perfeito, uma bela casa no subúrbio e filhos criados em um lar convencional com 2 pais. Qualquer desvio desse caminho era considerado fracasso. Conheci o Mark no meu último ano de faculdade. Ele era charmoso, ambicioso e parecia preencher todos os requisitos que meus pais me incutiram. Namoramos por 3 anos e, à primeira vista, tudo parecia perfeito. Ele tinha uma carreira promissora na área financeira. Nos mudamos para um apartamento adorável juntos, e quando ele me pediu em casamento no meu aniversário de 28 anos, meus pais ficaram em êxtase. Finalmente, a filha deles estava seguindo o roteiro de vida certo. Os 2 primeiros anos do nosso noivado foram maravilhosos. Planejamos o casamento, conversamos sobre nossos futuros filhos e começamos a procurar casas em bons distritos escolares. Quando descobri que estava grávida, embora fosse antes da data do nosso casamento, Mark pareceu emocionado. Meus pais ficaram um pouco escandalizados com a data, mas rapidamente ajustaram a narrativa para se concentrar no neto que estava por vir. 6 meses após o início da minha gravidez, as primeiras rachaduras apareceram. Mark começou a chegar tarde do trabalho. Suas explicações tornaram-se vagas. Ele ficou irritado e distante. Mesmo assim, me convenci de que era apenas nervosismo pré-casamento e pré-bebê. Concentrei-me em preparar o quarto do bebê e finalizar os detalhes do casamento, determinada a manter nossa vida perfeita. Aí veio a mensagem que não era para mim. Peguei o celular dele para pedir comida para a viagem uma noite, enquanto ele estava no chuveiro. E lá estava, uma mensagem de alguém chamada Jéssica: mal posso esperar para te ver hoje à noite. Meu apartamento é às 8. Vista aquela camisa azul que eu amo. Meu mundo desabou em um instante. Quando confrontado, Mark nem tentou negar. Jéssica era sua colega de trabalho, e eles estavam se encontrando há meses. Pior, ela não foi a primeira. Houve outros ao longo do nosso relacionamento. O homem que eu achava que conhecia, o pai do meu filho ainda não nascido, era um completo estranho para mim. Não estou pronto para isso, disse ele, gesticulando vagamente para minha barriga de grávida. Eu nunca quis ter filhos tão cedo. Simplesmente aceitei porque você parecia tão feliz. Em uma semana, Mark se mudou, me deixando grávida de 7 meses e sozinha. Quando Lily nasceu, ele nem foi ao hospital. Ele renunciou aos seus direitos parentais sem hesitar e se mudou para Chicago com Jéssica. A última notícia que tive foi que eles eram casados e não tinham filhos. Mark deixou claro que não queria nada com a nossa filha e nunca pediu para vê-la, nem mesmo para tirar uma foto. A reação dos meus pais foi pior do que eu esperava. Em vez de apoiar a filha em crise, eles pareciam mais preocupados com o que os vizinhos pensariam. Você não poderia ter se esforçado mais para mantê-lo? Perguntou minha mãe. Uma criança precisa de um pai, repetiu meu pai, como se eu tivesse escolhido deliberadamente a monoparentalidade. Apesar do julgamento deles, reconstruí minha vida aos poucos. Voltei a trabalhar na empresa de marketing apenas 8 semanas após o nascimento de Lily, providenciando uma creche confiável e, muitas vezes, trabalhando até tarde da noite depois de colocá-la para dormir. Minha determinação valeu a pena quando fui promovido a estrategista sênior de marketing no ano passado, finalmente alcançando a verdadeira estabilidade financeira. Ironicamente, à medida que minha carreira prosperava, tornei-me a rede de segurança financeira da família.
Quando meu pai precisou de uma cirurgia, 2 anos atrás, fui eu quem cobriu os custos que o seguro não cobria. Quando o carro da minha mãe quebrou, ajudei a pagar o conserto. As reuniões familiares quase sempre aconteciam às minhas custas, embora minhas contribuições raramente fossem reconhecidas. É o mínimo que você pode fazer, disse minha mãe certa vez quando questionei a expectativa, já que temos que explicar a todos por que Lily não tem pai. Apesar desses comentários dolorosos, continuei apoiando minha família financeira e emocionalmente. Eu queria que Lily conhecesse seus avós e familiares, mesmo que a aceitação deles viesse com condições. Eu dizia a mim mesma que família era família e que um dia eles viriam a força necessária para construir nossa vida sozinhos. Mal sabia eu o quanto estava enganada sobre a capacidade delas de verdadeira aceitação ou quão cedo eu seria forçada a redefinir o verdadeiro significado de família. Minha irmã Amélia e eu não poderíamos ser mais diferentes. 2 anos mais nova que eu, Amélia sempre foi a criança de ouro. Enquanto eu trabalhava meio período no ensino médio e na faculdade, Amélia se dedicava exclusivamente à torcida e à socialização. Meus pais justificavam esse desequilíbrio explicando que Amélia era mais frágil e precisava de mais apoio para prosperar. As memórias da infância estão repletas de exemplos desse favoritismo. No meu aniversário de 16 anos, ganhei presentes práticos, livros de preparação para o SAT, um laptop básico para as tarefas escolares e tênis novos. Quando Amélia completou 16 anos, 2 anos depois, ganhou um carro novinho com placa personalizada. Sua irmã precisa de mais incentivo, explicou minha mãe ao ver meu rosto. Você é naturalmente motivada. Esse padrão continuou na vida adulta. Quando me formei na faculdade com honras e consegui meu primeiro emprego, meus pais me deram um cartão. Quando Amélia mal se formou com seu diploma de tecnólogo, deram uma festa requintada e a presentearam com uma viagem de 2 semanas para a Europa. Sua irmã precisa desse reforço de confiança, explicaram. A vida adulta de Amélia foi uma série de decisões ruins seguidas de resgates. Ela mudou de carreira 5 vezes, cada uma delas exigindo novos cursos pagos pelos meus pais. Ela morou em 6 apartamentos diferentes em 8 anos, rescindindo contratos de aluguel sempre que sentia vontade, com meus pais arcando com as multas. Ela namorou uma série de homens inadequados e, após cada término inevitável, voltava para casa para meses de recuperação emocional. Durante todo esse tempo, continuei sendo o responsável, a pessoa para quem todos ligavam quando as coisas davam errado. Quando Amélia foi presa por dirigir sob efeito de álcool, há 3 anos, fui eu quem encontrou um advogado para ela e a levou às audiências no tribunal. Quando ela não conseguiu pagar o aluguel no inverno passado, emprestei-lhe dinheiro que nunca foi pago. Quando ela perdeu seu terceiro carro, ajudei-a a encontrar um usado confiável que ela pudesse pagar. Tudo mudou há 6 meses, quando Amélia conheceu Thomas, filho de um proeminente empresário local. Thomas vem de uma família rica e de valores antigos. Ele levou Amélia a restaurantes caros, comprou presentes de grife para ela e, em 3 meses, presenteou-a com um anel de noivado de diamante de 3 quilates. Meus pais ficaram em êxtase. Finalmente, Amélia havia alcançado o sucesso que eles esperavam. O casamento estava marcado para a primavera seguinte, mas o dia de ação de graças seria o primeiro feriado importante em que a família de Thomas conheceria a nossa. A Amélia imediatamente começou a planejar um elaborado jantar de ação de graças em um local exclusivo, em vez da casa dos nossos pais. O local, o Ackmon Lodge, exigia um depósito substancial, que a Amélia me pediu para cobrir temporariamente. Precisa ser perfeito para a família do Thomas, explicou ela. Eles estão acostumados com o melhor, e eu quero impressioná-los. Apesar das minhas próprias limitações financeiras, concordei em ajudar. Paguei o depósito de $2.000 pelo local e prometi cobrir também os custos da refeição. Era um orçamento apertado, mas família é família, e eu queria apoiar a felicidade da minha irmã. À medida que o feriado se aproximava, a atitude da Amélia em relação a mim começou a mudar. Seus telefonemas se tornaram menos frequentes e, quando conversávamos, ela parecia distante. Começou a fazer comentários casuais sobre o quão tradicional era a família de Thomas e o quanto eles valorizavam as estruturas familiares convencionais. A mãe de Thomas é muito envolvida com a igreja, mencionou Amélia durante uma conversa. Ela faz parte de algum comitê de valores familiares ou algo assim. Meus pais também pareciam cada vez mais desconfortáveis ao discutir os planos para o Dia de Ação de Graças. Começaram a enfatizar a importância desse feriado para o futuro de Amélia.
Isso poderia garantir o lugar dela em uma família muito boa, disse minha mãe. Os pais de Thomas conhecem todas as pessoas importantes neste estado. Enquanto isso, as críticas sutis às minhas escolhas de vida se intensificavam. Minha mãe fazia comentários como: é uma pena que Lily não tenha um homem em sua vida para se espelhar ou as crianças de lares desfeitos têm uma desvantagem tão grande. Meu pai acrescentava: Amélia finalmente está nos deixando orgulhosos, como sempre esperamos. Apesar dessas dores, continuei ajudando nos preparativos para o Dia de Ação de Graças. Apenas 2 semanas antes do feriado, Amélia ligou pedindo outro favor. Seu carro precisava de reparos significativos e ela estava com pouco dinheiro depois de comprar uma roupa nova para o Dia de Ação de Graças. Mais uma vez, intervim e combinei de pagar diretamente ao mecânico o conserto de $800. Em meio a tudo isso, nunca imaginei que seria excluída do evento que estava ajudando a financiar. Eu acreditava que, apesar das falhas, família significava apoiar uns aos outros. Eu estava prestes a descobrir o quanto estava errada. Aquela tarde de quinta-feira tinha sido perfeitamente normal. Lily e eu tínhamos uma rotina para as quintas-feiras. Depois de buscá-la na pré-escola, passávamos na biblioteca para trocar livros e depois íamos para casa para o lanche e a leitura. Lily tinha acabado de se acomodar à mesa da cozinha com fatias de maçã e pasta de amendoim quando meu telefone tocou. Quase não atendi quando vi o nome da Amélia. Ultimamente, suas ligações geralmente significavam que ela precisava de alguma coisa, e eu estava aproveitando aquele momento de paz com minha filha. Mesmo assim, com o Dia de Ação de Graças a apenas uma semana de distância, pensei que ela talvez precisasse discutir os arranjos finais. E aí, tudo bem? Respondi, equilibrando o telefone entre a orelha e o ombro enquanto servia o leite da Lily. Jamie, preciso falar com você sobre o Dia de Ação de Graças, disse Amélia, com a voz estranhamente formal. Claro, mudou alguma coisa no pedido do buffet? Perguntei, ainda concentrada em não derramar o leite. Houve uma pausa. Então Amélia falou num tom ensaiado: depois de conversar com Thomas e os pais dele, achamos que seria melhor você não comparecer ao Dia de Ação de Graças este ano. A caixa de leite escorregou da minha mão, espirrando no balcão. Lily olhou para cima, assustada. Do que você está falando? Consegui dizer, me afastando de Lily e baixando a voz. É que a família do Thomas é muito tradicional, continuou Amélia. Eles dão muito valor às famílias convencionais, e a sua situação pode deixá-los desconfortáveis. Minha situação? Repeti, ainda processando suas palavras. Ser mãe solteira é visto como uma vergonha familiar por pessoas como os pais do Thomas, disse ela sem rodeios. Não é nada pessoal, mas sua presença criaria tensão no que deveria ser um dia perfeito. Fiquei paralisada, com o telefone pressionado contra o ouvido, incapaz de formar palavras, enquanto Amélia continuava: além disso, os filhos da prima Raquel estarão lá, e não queremos que eles fiquem confusos com suas escolhas de estilo de vida. Você entende, né? Isso é muito importante para o meu futuro. Amélia, eu paguei pelo local, finalmente consegui dizer. Estou cobrindo as despesas da refeição e acabei de pagar o conserto do seu carro. E eu realmente agradeço, disse ela rapidamente. Claro, você ainda vai ajudar com essas coisas. É o que a família faz, mas estar presente fisicamente complicaria as coisas. Mamãe e papai concordam com você? Eles sabem disso? Perguntei, com a voz quase inaudível. Claro, ela respondeu. Eles entendem o que está em jogo. A família do Thomas é muito influente. Olhei para Lily, mastigando alegremente suas fatias de maçã, alheia ao fato de que sua tia estava declarando sua existência uma vergonha. Preciso ir, disse eu, secamente. Então, você entende, insistiu Amélia. É só este feriado. Talvez até o Natal a gente consiga combinar alguma coisa, tipo você vir comer a sobremesa depois que os pais do Thomas forem embora. Adeus, Amélia, eu disse, encerrando a ligação antes que ela percebesse a minha voz embargada. Consegui manter a compostura durante o resto do lanche, lendo para Lily seu livro favorito sobre um dinossauro roxo, enquanto minha mente disparava. Depois de acomodá-la com seus brinquedos, fui para o banheiro, liguei o chuveiro para abafar o barulho e, finalmente, deixei as lágrimas rolarem. Horas depois de colocar Lily para dormir, verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem dos meus pais. O assunto dizia simplesmente: preparativos para o Dia de Ação de Graças.
Com as mãos trêmulas, abri. Querida Jamie, começava formalmente. Conversamos com Amélia sobre os planos para o Dia de Ação de Graças e apoiamos totalmente a decisão dela. Thomas vem de uma família extremamente respeitada, com valores tradicionais, e este relacionamento representa uma oportunidade importante para sua irmã. Como pais, devemos considerar o que é melhor para a família como um todo. Temos certeza de que vocês entendem que suas escolhas pouco convencionais têm consequências e, neste caso, significam fazer um pequeno sacrifício pela felicidade futura da sua irmã. Suas contribuições financeiras para o Dia de Ação de Graças são muito apreciadas e demonstram seu compromisso com a família, apesar das circunstâncias. Talvez no ano que vem possamos organizar uma reunião familiar separada que não deixe a família do Thomas desconfortável. Esperamos que vocês sejam discretos sobre esse arranjo e não criem mais tensão familiar. Com amor, mamãe e papai. O e-mail me atingiu como um golpe físico. Escolhas não convencionais, suas circunstâncias, como se me tornar mãe solteira tivesse sido minha opção preferida e não o resultado do abandono por um homem que elas um dia acolheram em casa de braços abertos. Passei aquela noite alternando entre lágrimas e raiva, andando de um lado para o outro em meu pequeno apartamento depois que Lily adormeceu. Passei as fotos no meu celular, reuniões familiares nas quais fui incluída, mas nunca totalmente acolhida, feriados em que minhas contribuições foram aceitas, mas minha presença apenas tolerada. Durante anos, eu me convenci de que manter esses relacionamentos era importante para o bem da Lily. Mas agora, olhando para aquele e-mail frio, eu me perguntava que tipo de exemplo eu estava dando para minha filha ao permitir que sua mãe fosse tratada daquela maneira. O que a Lily aprenderia ao me ver buscando continuamente a aprovação de pessoas que viam sua própria existência como vergonhosa? O sono me escapou naquela noite, enquanto eu contemplava 4 anos de sacrifício, apoio e amor unilateral. Pela manhã, algo fundamental havia mudado dentro de mim. A dor permaneceu, mas junto com ela cresceu algo novo, clareza e, com ela, determinação. O sol da manhã entrava pela janela da minha cozinha enquanto eu estava sentado à mesa, ainda com as roupas do dia anterior, com uma xícara de café frio entre as mãos. Lily só acordaria dali a 1 hora. No silêncio da madrugada, a névoa emocional começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Durante anos, fui o caixa eletrônico da família e, ao mesmo tempo, tratado como um exemplo de alerta. Peguei meu laptop e abri meus registros financeiros. As evidências eram claras e inegáveis. Só no ano anterior, contribuí com mais de $12.000 para diversas despesas da família. Havia os $500 para os medicamentos que o seguro do papai não cobria, $1.000 para a geladeira nova da mamãe, $3.000 para a reunião de família que eu nem queria comparecer e, agora, mais recentemente, $2.000 para o depósito do local do Dia de Ação de Graças, $800 para os concertos do carro de Amélia e outros $1.500 reservados para a própria refeição do Dia de Ação de Graças. Tudo isso enquanto lutava para construir meu próprio fundo de emergência, adiava reparos na casa e orçava cuidadosamente as despesas da pré-escola de Lily. Minha família valorizava meu dinheiro, mas achava minha presença constrangedora. Perceber isso não era apenas doloroso, era enfurecedor. Peguei o recibo do Oakmont Lodge. O depósito era reembolsável com 7 dias de antecedência. Estávamos exatamente a 7 dias do Dia de Ação de Graças. Peguei meu celular e liguei para o local. Bom dia, Oakmont Lodge. Aqui é a Patrícia, disse uma voz animada. Bom dia, respondi, com a voz firme. Meu nome é Jamie Thompson. Paguei um depósito para um evento de ação de graças na semana que vem e preciso cancelar a reserva. Deixe eu verificar para você, disse Patrícia. Houve uma pausa. Sim, estou vendo aqui. Reserva sob o nome Thompson para quinta-feira, grupo de 20 pessoas. Posso perguntar o motivo do cancelamento? Não fui convidada, eu disse simplesmente. Sinto muito, respondeu Patrícia, com genuína compaixão na voz. Como você está cancelando exatamente dentro da nossa política de 7 dias, o valor total do seu depósito será reembolsado no seu cartão dentro de 3 a 5 dias úteis. Obrigada, eu disse. Uma tarefa concluída. Em seguida, liguei para a empresa de buffet. O cheque de depósito havia sido enviado, mas provavelmente ainda não havia sido descontado.
Suspendi o pagamento pelo aplicativo do meu banco, incorrendo em uma taxa de $30 que pareceu valer totalmente a pena. Por fim, liguei para o Di na oficina mecânica. Bom dia, Jamie, ele me cumprimentou. O carro da sua irmã está pronto. Ia ligar para ela buscar hoje. Sobre isso, Di, eu disse, preciso cancelar meu acordo de pagamento para esse concerto. Está tudo bem? Perguntou ele. Desentendimento familiar, respondi. Afinal, não vou pagar a conta dela. Sem problemas, disse Di. O carro fica aqui até alguém pagar a conta. Desculpe pelo problema familiar. A cada cancelamento, eu sentia um peso sendo tirado. Durante anos, carreguei o fardo financeiro de uma família que não conseguia me tratar nem com um mínimo de respeito. Não mais. Escrevi um e-mail simples endereçado aos meus pais e a Amélia. Recebi sua mensagem sobre o Dia de Ação de Graças e pensei bastante a respeito. Como minha presença não é bem-vinda, mas minhas contribuições financeiras ainda são esperadas, decidi que nenhuma das duas estará disponível. Cancelei a reserva no Ackmon Lodge. O depósito de $2.000 será devolvido à minha conta. Suspendi o pagamento do depósito referente ao serviço de buffet. Também informei a Jeans Auto que não cobrirei o conserto do carro de $800 da Amélia. Se ser mãe solteira me torna uma vergonha para a família, então não vejo razão para sustentar financeiramente a família que me vê dessa forma. Desejo a todos um lindo dia de ação de graças sem o local, a comida ou o carro que meu dinheiro vergonhoso teria proporcionado. Jamie. Li o e-mail 2 vezes, ajustei uma frase para ficar mais clara e cliquei em enviar. Minha mão tremia levemente, mas não de medo, mas de adrenalina. Pela primeira vez desde que Mark tinha ido embora, eu não estava me desculpando pela minha vida nem tentando compensar meus supostos fracassos. Eu estava me defendendo e defendendo minha filha. Programei meu celular para não perturbar, acordei a Lily e a preparei para a pré-escola. Depois de deixá-la na escola, tirei o dia de folga do trabalho e fui ao parque, onde me sentei em um banco perto do lago e senti o sol de novembro no rosto. Meu celular vibrou várias vezes na minha bolsa, mas não o verifiquei. Qualquer que fosse a crise que minha família estivesse enfrentando naquele momento, não era problema meu resolver. Pela primeira vez, senti não apenas raiva ou mágoa, mas algo muito mais poderoso: liberdade. Quando fui buscar a Lily na pré-escola naquela tarde, meu celular mostrava 27 chamadas perdidas, 14 mensagens de voz e 38 mensagens de texto. Dei uma olhada rápida nelas enquanto a Lily se distraía com um parquinho no caminho para casa. A primeira mensagem de voz era da Amélia, com a voz aguda e em pânico: Jamie, o que você fez? O local acabou de ligar e disse que nossa reserva foi cancelada. Me ligue de volta imediatamente. A segunda, 10 minutos depois, foi mais desesperada: isso não tem graça, Jamie. Os pais do Thomas estão vindo de avião para isso. Você não pode simplesmente cancelar tudo só porque está magoada. A mensagem de voz da minha mãe era fria e furiosa: Jamie Elizabeth Thompson, esse comportamento é completamente inaceitável. Ligue de volta agora mesmo. A mensagem do meu pai foi mais breve, mas igualmente indignada: mocinha, você foi longe demais. Precisamos conversar imediatamente. As mensagens variavam do "me liga agora" da Amélia em letras maiúsculas ao mais manipulador da minha mãe: é esse o exemplo que você quer dar para Lily? Também havia mensagens de tias, tios e primos, aparentemente recrutados para me pressionar a mudar de ideia. Guardei meu celular quando Lily e eu entramos em nosso apartamento. Eu ainda não estava pronto para me envolver com nenhum deles. Em vez disso, concentrei-me em preparar o jantar e ajudar Lily com seu projeto de pré-escola, um peru com impressão de mão que nunca chegaria à geladeira dos meus pais. Depois que Lily adormeceu, finalmente sentei-me para ouvir as mensagens de voz restantes. O tom mudou ao longo do dia. O pânico de Amélia se transformou em um pedido choroso na quarta mensagem: por favor, Jamie, não tenho dinheiro para consertar isso. Thomas já está se perguntando por que tudo deu errado. Os pais dele vão achar que somos desorganizados. A abordagem da minha mãe também mudou, passando da raiva para a culpa: Jamie, eu entendo que você esteja chateado, mas isso é extremamente egoísta. Pense no que isso está fazendo com a sua irmã. Pense na família. A mensagem mais recente do meu pai tentou uma reconciliação rude: Jamie, nos ligue de volta.
Podemos discutir isso como adultos. Não precisa de todo esse drama. Apaguei todas sem responder e mandei uma mensagem para minha melhor amiga, Megan. Você não vai acreditar no que aconteceu, escrevi, e então lhe dei uma versão resumida dos acontecimentos. Sua resposta foi imediata: caramba! Você está bem? Você e a Lily já têm planos para o Dia de Ação de Graças? Vamos dar um jeito, respondi. Mas, na verdade, estou me sentindo melhor do que há anos. Na manhã seguinte, no trabalho, minha colega Sarah notou minha energia incomum. Quando expliquei a situação, sua resposta me surpreendeu. Que bom para você, disse ela com firmeza. Ouvi histórias sobre sua família durante anos e sempre me perguntei por que você aturava isso. Na hora do almoço, a notícia se espalhou pelo meu pequeno escritório. Para minha surpresa, colegas que eu mal conhecia pararam na minha mesa para me dar apoio. Minha família fez algo parecido quando me divorciei, compartilhou nossa gerente de contabilidade. Estabelecer limites é difícil, mas necessário. Enquanto isso, o drama familiar se intensificou. Meu primo Ryan ligou para contar que havia passado de carro pelo Ackmon Lodge e visto Amélia chorando na escada, aparentemente depois de confirmar o cancelamento pessoalmente. Ela parecia bem arrasada, disse ele. Mas, cá entre nós, ela merecia isso. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número que não reconheci. Era Thomas, o noivo de Amélia, que aparentemente havia obtido meu número dos registros familiares. Não sei o que está acontecendo entre você e Amélia, escreveu ele, mas nunca a vi tão chateada. Os pais dela dizem que podem resolver isso, mas agora estou me perguntando sobre a estabilidade financeira da família com a qual vou me casar. Não respondi. As preocupações de Thomas com as finanças dos seus futuros sogros não eram problema meu. Na verdade, a mensagem dele confirmou que eu tinha feito a escolha certa. Sua principal preocupação não era curar as feridas familiares, mas sim a estabilidade financeira. No dia seguinte, meus pais estavam com pressa para encontrar outro local. Mas, faltando menos de uma semana para o Dia de Ação de Graças, tudo estava reservado. Eles pensaram em hospedar na casa deles, mas a sala de jantar mal comportava 10 pessoas, quanto mais as 20 que haviam convidado. Durante tudo isso, experimentei ondas de emoção. Às vezes, me sentia culpada ao imaginar as lágrimas da minha irmã. Outras vezes, sentia raiva novamente ao me lembrar da crueldade casual delas. Principalmente, porém, sentia uma confiança crescente na minha decisão de parar de aceitar maus tratos. Lily sentiu que algo estava diferente. Vamos passar o Dia de Ação de Graças na casa dos vovós? Perguntou ela durante o banho. Este ano não, querida, respondi. Vamos fazer algo especial, só nós dois e talvez alguns amigos. Ótimo, ela disse simplesmente. A vovó sempre me faz usar meia calça que coça. Sua resposta me fez perceber o quanto eu havia normalizado nosso status de segunda classe na família. Até minha filha de 4 anos havia percebido os sinais sutis de que não éramos totalmente bem-vindas ou confortáveis no mundo delas. O golpe final nos planos da minha família para o Dia de Ação de Graças veio 3 dias antes do feriado. A Amélia ligou e, pela primeira vez desde que isso começou, eu atendi. O buffet não quer trabalhar conosco, disse ela sem preâmbulos, com a voz rouca de tanto chorar. Disseram que o cheque do depósito foi cancelado e agora não confiam em nós para pagar o restante. Mamãe e papai estão tentando cozinhar tudo sozinhos, mas você sabe que mamãe mal consegue fazer um jantar normal, quanto mais um dia de ação de graças para 20 pessoas. Parece difícil, respondi neutra. É só isso que você tem a dizer? Perguntou Amélia. Você estragou tudo. Os pais do Thomas estão horrorizados com todo esse caos. Estão falando em ficar num hotel em vez de ficar com a mamãe e o papai agora. Eu entendo que isso seja estressante, eu disse cuidadosamente. Mas não fui eu quem decidiu que uma mãe solteira era vergonhosa demais para ir a um feriado em família. Que escolha de palavras ruim, admitiu Amélia, sem realmente se desculpar. Eu só estava tentando deixar as coisas confortáveis para todos. Bem, agora você pode ficar confortável sem o meu dinheiro, respondi. Preciso ir. A Lily precisa tomar banho. Ao encerrar a ligação, percebi que estava sorrindo. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava com pressa para resolver os problemas da minha família nem me desculpando pela minha existência.
Em vez disso, eu estava me concentrando em criar um ambiente positivo para mim e para minha filha. A constatação foi ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Faltando menos de uma semana para o Dia de Ação de Graças, me vi em uma posição incomum, livre para criar minhas próprias tradições natalinas, sem levar em conta as expectativas da família. Depois de colocar Lily para dormir naquela noite, sentei-me com um bloco de notas e comecei a reimaginar o feriado. Por que não organizar uma reunião para outras pessoas que possam estar sozinhas ou excluídas neste Dia de Ação de Graças? Pensei em Sarah, minha colega de trabalho, que havia finalizado seu divórcio recentemente e mencionou que seu ex-marido levaria os filhos para o feriado. Pensei no Sr. Johnson, o viúvo idoso do outro lado do corredor, que frequentemente comentava sobre os cheiros deliciosos que vinham do nosso apartamento quando eu cozinhava. E lá estava Daniela, outra mãe solteira da pré-escola da Lily, que mencionou que sua família morava no exterior. Criei uma mensagem em grupo para Sarah, Daniela e outras duas amigas que eu sabia que não tinham planos concretos, ação de graças de última hora na minha casa na quinta-feira. Nada de especial, apenas comida boa e companhia ainda melhor. Crianças são bem-vindas. As respostas vieram rápidas e entusiasmadas. Todos concordaram. Sarah se ofereceu para trazer sua famosa torta de maçã. Daniela disse que faria acompanhamentos tradicionais brasileiros para compartilhar sua cultura. Bati na porta do Sr. Johnson e o convidei pessoalmente. Seu rosto se iluminou quando expliquei a reunião. Não tenho um dia de ação de graças de verdade desde que minha Margarete faleceu, há 5 anos, disse ele, com os olhos marejados. Seria uma honra me juntar a vocês. Faço um molho de cranberry delicioso, se isso ajudar. Com minha lista de convidados aumentando para 10 pessoas, incluindo 4 crianças, comecei a planejar a sério. Comprei um peru, batatas, legumes e ingredientes para o recheio. Encontrei pratos de papel festivos com folhas de outono, sabendo que minha louça limitada não acomodaria a todos. Comecei a criar atividades para crianças, planejando uma mesa de artesanato onde as crianças pudessem fazer decorações de ação de graças. Na quarta-feira à tarde, levei Lily às compras, deixando que ela nos ajudasse a selecionar as maçãs para a torta e a escolher a cor dos guardanapos que usaríamos. Sua empolgação era contagiante enquanto ela saltitava pelos corredores, ocasionalmente adicionando itens não autorizados ao nosso carrinho, que eu devolvia discretamente quando ela não estava olhando. Haverá outras crianças para brincar? Perguntou ela enquanto colocávamos as compras no carro. Sim, o filho da Daniela, Max, estará lá. Ele tem 5 anos. E a Sarah vai trazer os sobrinhos, que estão de visita. Este vai ser o melhor dia de ação de graças de todos os tempos, declarou Lily. Naquela noite, Sarah chegou cedo para ajudar com os preparativos. Enquanto descascávamos as batatas e preparávamos o peru para o dia seguinte, compartilhei as últimas novidades da minha saga familiar. A Amélia ligou de novo hoje, contei a ela. Aparentemente, os pais do Thomas decidiram ir a um restaurante em vez de lidar com a desorganização na casa dos meus pais. A Amélia está arrasada porque sua impressão perfeita foi arruinada. E como você se sente com tudo isso? Perguntou Sarah, cortando uma cebola com maestria. Pensei na pergunta com cuidado. Mais leve, respondi finalmente, como se tivesse largado uma mochila pesada que eu nem sabia que estava carregando. Não me entenda mal, dói que eles tenham sido tão rápidos em nos excluir, Lily e eu, mas também é esclarecedor. Posso parar de tentar ganhar aceitação. Isso nunca aconteceria. Sarah assentiu. Depois do meu divórcio, o primeiro feriado que passei sem tentar agradar a família do meu ex foi assustador, mas também libertador. Percebi que podia criar tradições que realmente me faziam feliz. Mais tarde naquela noite, depois que Sarah foi embora e os preparativos finais foram concluídos, recebi outra mensagem da minha mãe. Ao contrário das mensagens raivosas e manipuladoras anteriores, esta parecia genuinamente confusa. Não entendo por que você está fazendo isso com a família, escreveu ela. Sempre te apoiamos, mesmo depois de se tornar mãe solteira. Por que você machucaria sua irmã desse jeito? As palavras dela revelaram muito sobre como eles viam o nosso relacionamento. Para eles, simplesmente tolerar a minha presença como mãe solteira constituía apoio. Minhas contribuições financeiras e emocionais eram simplesmente esperadas, minha obrigação por não conseguir manter uma família tradicional. Pela primeira vez, vi claramente como o nosso relacionamento sempre foi unilateral.
Não respondi à mensagem. Em vez disso, desliguei o celular e fui dormir, animada com a reunião do dia seguinte. A manhã de ação de graças amanheceu clara e radiante. Lily acordou cedo, ansiosa para ajudar nos preparativos. Dei a ela tarefas seguras, como arrumar os biscoitos em um prato e dobrar guardanapos, enquanto colocava o peru no forno. Ao meio-dia, meu apartamento estava tomado por aromas deliciosos e pelo som suave da música de ação de graças. À 1 hora, os primeiros convidados chegaram. Daniela e Max trouxeram pão de queijo brasileiro e um prato de arroz colorido. Sarah veio em seguida com sua famosa torta e uma garrafa de vinho. O Sr. Johnson apareceu na porta de terno e gravata, carregando orgulhosamente seu molho de cranberry em uma tigela de cristal que pertencera à sua falecida esposa. Às 14 horas, todos já haviam chegado, e meu pequeno apartamento fervilhava de conversas e risos. As crianças se reuniram em volta da mesa de artesanato que eu havia preparado, criando perus artesanais e folhas de papel cartão com mensagens de gratidão. Os adultos se reuniram na cozinha, compartilhando histórias e ajudando com os preparativos de última hora. O que mais me impressionou foi como todos pareciam relaxados. Não havia julgamentos ocultos ou polidez forçada. Ninguém estava atuando ou fingindo. Éramos apenas pessoas curtindo a companhia umas das outras, aceitando umas às outras exatamente como éramos. Quando nos reunimos em volta da minha mesa de jantar ampliada, complementada por uma mesa dobrável emprestada pelo Sr. Johnson, olhei para os rostos dessas pessoas que não tinham nenhuma obrigação de sangue comigo, mas que escolheram passar as férias em minha casa. Inesperadamente, lágrimas brotaram dos meus olhos. Antes de comermos, eu disse, erguendo meu copo, quero agradecer a todos por terem vindo hoje. Esta semana me ensinou que família nem sempre é definida pelo sangue. Às vezes, é definida por quem aparece, quem te aceita sem condições, quem te abre espaço na mesa e no coração deles. Minha voz falhou um pouco. Então, obrigada por serem esse tipo de família hoje. Ouçam, ouçam, disse o Sr. Johnson, com os olhos marejados. A família escolhida. Todos brindamos, até as crianças com suas caixinhas de suco. Enquanto comíamos, ríamos e compartilhávamos histórias, eu continuava pensando no jantar formal e desconfortável que aconteceria na casa dos meus pais, a polidez forçada, os olhares críticos, a demonstração de perfeição. Pela primeira vez, não invejei nem senti falta. Eu estava exatamente onde queria estar. Depois da refeição, enquanto o Comadou Peru se instalava e o futebol passava tranquilamente na TV, Daniela sentou-se ao meu lado no sofá. Devíamos fazer isso de novo no Natal, sugeriu ela. O Max se divertiu muito com a Lily. Eu adoraria, respondi honestamente. Talvez possamos começar uma coisa normal. À medida que a noite caía e os convidados começavam a ir embora, cada um com recipientes de sobras, senti uma paz que não sentia há anos. Tínhamos criado algo genuíno e alegre no que poderia ter sido um dia solitário. Tínhamos construído conexão onde havia exclusão. O Sr. Johnson foi o último a sair. Parado na porta, ele deu um tapinha na minha mão. Minha Margarete teria gostado muito de você, disse ele. Ela sempre dizia, família se conquista, não se dá. Você mereceu uma boa família hoje. Depois que Lily adormeceu e o apartamento ficou silencioso novamente, liguei meu celular novamente e encontrei 6 chamadas perdidas e inúmeras mensagens de texto. Ignorei todas, exceto uma mensagem do meu primo Ryan. Espero que você tenha tido um bom dia, escreveu ele. O jantar aqui foi tenso e horrível. Os pais do Thomas saíram cedo, a Amélia chorou, o tio Rick ficou bêbado e discutiu com o papai sobre política. O peru da mamãe estava seco. Talvez ano que vem eu também não seja convidado. Sorri e respondi, sempre há espaço na minha mesa para outro exilado. Ao me deitar naquela noite, percebi que não tínhamos apenas sobrevivido ao dia de ação de graça sem minha família de sangue. Tínhamos prosperado. E, no processo, tínhamos criado algo novo e autêntico que refletia quem realmente éramos, não quem outra pessoa achava que deveríamos ser. 3 semanas se passaram com um silêncio constante entre mim e minha família. Mantive o limite que havia estabelecido, concentrando-me nos relacionamentos positivos da minha vida. Lily e eu decoramos nosso apartamento para o Natal, iniciamos uma tradição de noite de cinema com Daniela e Max e convidamos o Sr. Johnson para jantares de domingo.
No trabalho, aceitei uma função de liderança de projeto que antes hesitava em assumir devido a obrigações familiares. Sem o desgaste constante dos dramas familiares e das expectativas financeiras, me vi com mais energia, mais recursos e mais alegria nos momentos do dia a dia. Então, numa terça-feira à noite, em meados de dezembro, recebi um e-mail dos meus pais. O assunto dizia simplesmente: desculpe-nos. Meu dedo pairou sobre o botão de apagar, mas a curiosidade venceu. Abri e comecei a ler. Querido Jamie, começava. Depois de muita reflexão, percebemos que cometemos um erro terrível em relação ao Dia de Ação de Graças. Excluir você e Lily foi um erro em todos os níveis, e lamentamos profundamente a dor que causamos. O feriado foi um desastre sem você, e não apenas por causa dos arranjos práticos que não deram certo. Sua ausência destacou o quanto nós a subestimamos ao longo dos anos. O e-mail prosseguia, reconhecendo casos específicos em que me trataram injustamente e não valorizaram minhas contribuições para a família. Embora não abordasse todos os problemas entre nós, parecia uma tentativa genuína de reconciliação. 2 dias depois, chegou uma carta escrita à mão de Amélia. Seu pedido de desculpas foi menos abrangente, mais focado em como as coisas a afetaram. Thomas e eu tivemos nossa primeira briga séria depois do Dia de Ação de Graças, escreveu ela. Ele disse que estava preocupado com o meu caráter depois de ver como eu tratava minha própria irmã. Isso me fez perceber como eu tinha parecido para os outros. Não respondi imediatamente a nenhuma das mensagens. Em vez disso, marquei uma consulta com minha terapeuta, doutora Torres, que eu não via há mais de um ano. O que você espera desses relacionamentos daqui para frente? Ela perguntou depois que expliquei a situação. Não tenho certeza, admiti. Uma parte de mim quer manter a distância porque tem sido tão tranquilo, mas outra parte reconhece que eles estão tentando, à sua maneira. Estabelecer limites não significa necessariamente isolar as pessoas, observou a doutora Torres. Pode significar criar novos termos para o relacionamento, termos que respeitem seu valor e suas necessidades. Durante a semana seguinte, pensei cuidadosamente sobre quais seriam esses termos. Por fim, redigi uma resposta aos meus pais com uma mensagem separada para Amélia. Para eles, escrevi: agradeço suas desculpas e estou aberta a reconstruir nosso relacionamento, mas as coisas não podem voltar a ser como eram antes. Se você quer fazer parte da minha vida e da Lily, precisamos estabelecer algumas novas regras básicas. Sugiro que nos encontremos pessoalmente, sem a presença da Lily, inicialmente para discutirmos isso mais a fundo. Para Amélia, minha mensagem foi mais breve: recebi sua carta. Embora ainda esteja magoada com suas ações, estou disposta a conversar sobre seguir em frente. No entanto, preciso que você entenda que nosso relacionamento precisará mudar fundamentalmente para continuar. Combinamos de encontrar meus pais em um local neutro, uma cafeteria no meio do caminho entre nossas casas. No sábado seguinte, Megan concordou em cuidar de Lily, que ainda não sabia da potencial reconciliação. Entrar naquela cafeteria foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Meus pais pareciam mais velhos, de alguma forma mais inseguros do que eu jamais os vira. Minha mãe estava chorando, e seus olhos estavam vermelhos por trás dos óculos. Meu pai, normalmente tão confiante, parecia diminuído. Obrigada por terem vindo, disse minha mãe quando me sentei em frente a eles. Assenti, mas não falei nada de imediato. Pela primeira vez, eu os deixaria preencher o silêncio. Pensamos muito, disse meu pai finalmente. E percebemos que falhamos com vocês como pais, não apenas no Dia de Ação de Graças, mas por anos. Depois que você cancelou tudo, acrescentou minha mãe, no começo ficamos bravos, mas depois, quando tudo desmoronou, começamos a perceber o quanto dependíamos de você, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Você tem sido o estável, o responsável, enquanto nós continuamos a tolerar o comportamento da Amélia e a criticar o seu. A questão é, eu disse cuidadosamente, que eu não cancelei o Dia de Ação de Graças para te punir ou te dar uma lição. Fiz isso porque finalmente reconheci que mereço respeito básico, assim como minha filha. Se ser mãe solteira me torna indigna de um lugar à sua mesa, então meu dinheiro também não deveria ser bem-vindo. Ambos assentiram, parecendo genuinamente envergonhados. Agora entendemos isso, disse meu pai, e queremos melhorar. Passamos a hora seguinte estabelecendo limites claros.
Eu não seria mais a rede de segurança financeira para eventos familiares ou emergências. Qualquer comentário sobre minha condição de mãe solteira ou indiretas sutis sobre a ausência de pai na Lily nos levariam imediatamente embora. As reuniões familiares seriam realmente inclusivas, ou não compareceríamos. E preciso que você entenda algo fundamental, eu disse enquanto nossa conversa terminava. Não tenho vergonha da minha vida ou das minhas escolhas. Construí algo forte e lindo com a Lily, e quem não consegue enxergar isso não precisa fazer parte da nossa vida, seja família ou não. Minha mãe estendeu o braço sobre a mesa e pegou a minha mão. Estamos orgulhosos de você, Jamie. Devíamos ter dito isso há muito tempo. A reconciliação com Amélia levou mais tempo e ocorreu em etapas menores. Nosso primeiro encontro foi constrangedor e tenso. Seu pedido de desculpas pareceu motivado mais pela reação de Thomas do que por remorso genuíno. Ele disse que não poderia ficar com alguém que tratasse a família daquele jeito, admitiu ela. Isso o fez questionar que tipo de mãe eu seria. E que tipo de mãe você acha que eu sou? Perguntei diretamente. Ela pareceu surpresa com a pergunta. Uma boa mãe, disse ela finalmente. Lily é feliz e bem adaptada. Você está fazendo um ótimo trabalho com ela. Então por que minha presença no dia de ação de graças foi tão problemática? Amélia não tinha uma resposta definitiva, e essa constatação pareceu realmente impactá-la. Eu me concentrei em impressionar a família de Thomas, disse ela. Com o tempo, perdi de vista o que realmente importa. Nosso relacionamento permaneceu tenso durante o inverno, mas na primavera, pequenas melhorias eram evidentes. Amélia se esforçou para passar tempo com Lily, levando-lhe pequenos presentes e demonstrando interesse por sua vida. Ela parou de fazer comentários sobre a minha situação e até me defendeu de uma tia que me julgava em uma reunião de família em março. O primeiro teste de verdade veio em abril, quando meus pais organizaram um almoço de Páscoa. Quando Lily e eu chegamos, senti a tensão familiar crescer no meu peito, mas a atmosfera era visivelmente diferente. Minha mãe tinha organizado uma caça aos ovos de Páscoa especialmente para Lily e os outros priminhos. Meu pai nos recebeu com genuíno carinho, imediatamente puxando conversa com Lily sobre seu recente jogo de beisebol. Quando Amélia e Thomas chegaram, houve um momento de constrangimento. Mas Thomas me surpreendeu ao fazer questão de puxar conversa comigo sobre meu trabalho. Mais tarde, ele disse calmamente: quero que você saiba que eu nunca pedi para você ser excluída do Dia de Ação de Graças. Quando soube o que tinha acontecido, fiquei horrorizada. O momento mais revelador aconteceu durante o almoço, quando o irmão da minha mãe, o tio Steve, fez um comentário passageiro sobre lares desfeitos. Antes que eu pudesse responder, meu pai o interrompeu. Não há nada de errado na casa da Jamie, disse-lhe com firmeza. Ela criou uma filha incrível e construiu uma vida da qual se orgulha. Não usamos mais esse tipo de linguagem ultrapassada nesta família. A mesa ficou em silêncio, e cruzei o olhar com o da minha mãe. Ela me deu um leve aceno de cabeça, e eu entendi que eles estavam realmente tentando mudar. Naquela noite, enquanto Lily e eu voltávamos para casa, ela perguntou: vamos ver a vovó e o vovô mais agora? Você gostaria? Perguntei com cautela. Ela considerou a pergunta seriamente. Acho que sim. O vovô não me fez usar gravata hoje, e a vovó me deixou comer 2 sobremesas. Eu ri. Bem, essas certamente são melhorias. A reconciliação com minha família continua sendo um trabalho em andamento. Ainda há comentários ocasionais que me irritam, velhos padrões que emergem sob estresse. Quando isso acontece, não os ignoro mais nem internalizo a mágoa. Em vez disso, abordo-os diretamente e imponho os limites que estabeleci. Enquanto isso, a família escolhida que criamos no Dia de Ação de Graças se tornou uma parte importante de nossas vidas. Daniela e Mac se juntam a nós para noites de cinema. O Sr. Johnson ensina Lily a jogar xadrez nas tardes de domingo. Sarah e eu nos encontramos semanalmente para um café e apoio mútuo. Esses relacionamentos, baseados em aceitação e respeito genuínos, fornecem um modelo do que uma família realmente deve ser. Na semana passada, Amélia ligou para dar uma notícia. Ela e Thomas adiaram o casamento. Estamos fazendo terapia de casal primeiro, explicou ela. Thomas disse que quer que comecemos nosso casamento com uma melhor compreensão da dinâmica familiar saudável. Isso é muito maduro, eu disse, genuinamente impressionada.
Acho que é uma boa decisão. Estou aprendendo muito, ela admitiu, sobre mim mesma, sobre como tratei você. Tenho um longo caminho a percorrer, mas quero melhorar. Ao refletir sobre a jornada dos últimos meses, percebo que a dolorosa exclusão do Dia de Ação de Graças se tornou o catalisador de uma mudança profunda na vida de todos nós. Ao defender a mim mesma e a minha filha, não apenas reivindiquei meu próprio valor, mas também criei a possibilidade de relacionamentos mais saudáveis em todos os aspectos. Família é, de fato, definida por amor e respeito, não por obrigação ou sangue. Às vezes, a atitude mais amorosa que podemos ter por nós mesmos e pelos outros é nos recusar a participar de relacionamentos que nos diminuem. E, às vezes, essa recusa cria espaço para que algo novo e melhor cresça. Você já teve que estabelecer limites difíceis com familiares? O que te ajudou a encontrar forças para se defender? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história te marcou. Lembre-se, escolher a si mesmo não é egoísmo. Às vezes, é a lição mais importante que podemos ensinar aos nossos filhos. Obrigada por ouvir minha história e espero que ela ajude você a encontrar a coragem de honrar seu próprio valor em todos os seus relacionamentos.